Capítulo 5, verso 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos nós filhos, nossas filhas, que se nos der trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos, para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado, e até para tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. Nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para ser escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhe disse, sois usurários, cada um para com seu irmão. Convoquei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhe, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Sabe o que está acontecendo? Os ímpios um dia escravizaram os judeus. Um dia os judeus estavam escravizando judeus. Moral na história, tudo por lucro. Pessoas passando fome e eles lucrando às custas da miséria dos outros. Irmão, usurpando de irmão. Judeus oprimindo judeus. Neemias disse, vamos parar com isso aí. Mas que bagunça é essa? Vocês estão imitando as nações? Vocês estão cobrando juro, tomando casas, tomando propriedade dos seus irmãos, e eles estão passando fome e vocês ganhando juros em cima dos seus irmãos. É aí que ele levanta a voz, Neemias, e cumpre o que diz em Provérbios, pleiteando a causa do pobre, do estrangeiro, da viúva e do órfão. Sodoma e Gomorra era assim. Um dia Deus tirou com Sodoma. Não foi só por causa de relações ilícitas. Foi sim por causa da soberba, fartura de pão e não ajudar ninguém. Tem condições de fazer e não faz. Ainda lucra com a desgraça dos outros. Olhem para Atos. Alguns de vocês fazem vergonha ao reino de Deus. Estão inaugurando o templo de R$1 milhão, enquanto tem um monte de gente debaixo da ponte morando. Vocês não têm vergonha, não? E falar que serve a Deus, eu teria vergonha de falar o nome de Deus fazendo uma coisa dessa. Mas só, aqui você observa o exemplo de Neemias. Neemias falou, está errado. Que negócio é esse que vocês estão cobrando juros dos seus irmãos? Vocês querem fazer como nós libertamos os judeus daquela gente. E vocês querem escravizar eles de novo? Aí foi por isso que há a promessa aqui no versículo 13. Olha o que está escrito. Sacudiu o meu regaço e disse, assim faça Deus. Mas por quê? Eles concordaram com Neemias remir, devolver as terras, devolver as pessoas para os seus lares, que já estavam pessoas sendo escravas. Mas olha a consciência de um povo que se diz de Deus e que representa a Deus, escravizando o próprio irmão. Neemias falou, está errado, ter juízes no meio do povo. Então Neemias levantou-se e fez a promessa, chamou eles para o papo. Vamos aqui, ó, conversar aqui entre a gente aqui, ó, vem cá.
Aí eles decidiram devolver. Por isso a promessa. Assim faça Deus, sacuda da sua casa, do seu trabalho, todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação responderam: Amém. Louvaram a Yahweh, e o povo fez segundo sua promessa. Quando eu olho o reino de Deus, eu vejo o nosso Pai nos deu tudo. Tudo. Mas por que o ser humano é tão egoísta? Egoísta. Porque há aqueles tipos de pessoa que ganham em cima da desgraça dos outros. Porque existem pessoas tão mesquinhas que se dão bem com a tristeza dos outros. Isso existe. O problema é quando existe no nosso meio. Aqueles que se dizem ser de Deus, aqueles que professam o nome de Deus, estão usando o nome de Deus em vão. O ímpio até entenderia, mas aqueles que se dizem povo de Deus é para ser mais unido, é para se amar mais, é para viver uma vida diferente. Neemias, ele dá o exemplo.